Pais amados, glória a Deus. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem contigo, com a tua casa, com a tua família, você que vai estar vendo esse vídeo, com a glória de Deus. Eu quero compartilhar com você um estudo, uma palavra da parte de Deus, que está no livro de Apocalipse. Nós vamos estar falando sobre a bem-aventurança do Apocalipse. E espero que Deus possa te abençoar nesse estudo, nessa palavra, possa te ajudar também para a glória de Jesus. Amém? Queria te convidar a abrir a palavra de Deus aí no livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, para a glória de Jesus. Amados, eu vou tentar ser breve, né, para que a gente possa fazer o mais rápido possível esse estudo, mas acredito que vou conseguir aqui, no máximo, falar de 2 bem-aventurados aqui do Apocalipse. Mas aí eu vou estar fazendo outros vídeos, e assim vocês me sentir que está ajudando, está abençoando a todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus. E aqui tá, capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero compartilhar com vocês, no primeiro bem-aventurado do Apocalipse, 3 coisas importantes para nossas vidas. É claro que o livro de Apocalipse, quando fala aqui no princípio do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a qual ele passa aqui para o seu servo João, né? Então, nós entendemos que no versículo 3, nós aprendemos 3 coisas importantes para nós como igreja do Senhor Jesus. Uma delas é ler, a outra é ouvir e a outra é guardar. Essas 3 coisas, elas são fundamentais para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa caminhada com Jesus, para nós como igreja na terra, e o crescimento espiritual e de conhecimento a respeito de Deus, a sua vontade e tudo que ele fala a respeito dentro das suas profecias, principalmente em Apocalipse. Dentro aqui desse versículo, nós entendemos que esse versículo, eu consigo entender e receber esse versículo algo vamos dizer assim, como se ele estivesse nos encorajando a ler, a pesquisar, e a não deixar com que o cansaço possa nos impedir, ou as dificuldades, sei lá, as lutas, possa nos impedir de buscar, de ler, de pesquisar sobre essas profecias, sobre o Apocalipse, e sobre toda a palavra de Deus também. É claro que não só em Apocalipse, mas em toda a palavra de Deus, Deus ele encoraja o seu povo a ler e a buscar a sua palavra. Quando ele envia Josué, ele fala: medita no livro desta lei, no capítulo 1, medita no livro desta lei dia e noite. Então, há uma importância na leitura da palavra, na pesquisa, no estudo, ou seja, porque isso vai nos fazer abençoados, vai nos abençoar. Isso é algo que pode fazer o homem feliz, porque bem-aventurados são felizes. Felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que guardam a palavra destas profecias. Ou seja, então, os bem-aventurados, os felizes do Apocalipse. E aí, eu queria ler com vocês um versículo que está no livro de Salmos 119, versículo 11, que diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, a importância de guardar a palavra do Senhor é importante porque nos leva a ter uma vida que agrade a Ele, nos leva a ter uma vida que exalta o nome dEle, que glorifica Ele. Quando nós guardamos a sua palavra, nós não pecamos contra o Senhor. E aí o salmista diz: eu guardei para não pecar contra ti. E uma coisa interessante, Jesus também, ele diz que aquele que edifica sua casa sobre a rocha é o homem prudente, que ele considera prudente, aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Então, ouvir a palavra do Senhor e guardar, praticar. Ou seja, guardar-se é a mesma coisa que obedecer à palavra de Deus. E aí nós entendemos esses 3 princípios dentro dessa primeira desse primeiro bem-aventurança aqui do Apocalipse, do Apocalipse. E nós também temos aí no livro de João, aí no livro de João, falando de guardar a palavra do Senhor. O Senhor, ele fala aqui no livro de João a respeito, João 14:15, vamos lá, vamos ler João 14:15, para a glória de Deus. Ele diz assim no livro de João 14:15, ele diz assim: se vocês verdadeiramente me amardes, guardarei os meus mandamentos. Mas vamos lá, ler juntos, é bom ler, gosto de ler, vamos lá. Todo mundo lendo aí junto comigo, que diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, João capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês guardarão a minha palavra.
a primeiro ponto, assim, que a gente aprende aqui é que a prova de que eu e você, de que nós amamos o Senhor, é guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. Ou seja, muitas das vezes nós falamos que amamos o Senhor Jesus, mas não guardamos a sua palavra. Então, no primeiro bem-aventurado, eu aprendo que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos abençoados quando nós guardamos a palavra do Senhor. Quando nós lemos, quando nós ouvimos e quando nós guardamos. Estou falando primeiro do guardar, porque foi o primeiro que veio aqui na minha mente e porque é importante a questão desse guardar. Quando o salmista falou que guardou no coração, Jesus ele fala aqui que se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. É para que tem o amor, ele está vinculado com a obediência. Então, quando eu amo o Senhor, eu obedeço os seus mandamentos, eu obedeço a sua palavra. Não tem como eu amar o Senhor Jesus e não obedecer ele. Então, nós aprendemos aqui que o primeiro bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Olha só o que diz aí também no livro de Timóteo, quando nós vamos falar a respeito de, de ler, né? Paulo ele diz para Timóteo no capítulo 4, no versículo 13, depois você pode abrir aí, ele diz assim, olha, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Ou seja, persiste na leitura da palavra, e quando você lê, exorta e ensina, porque quando eu leio a palavra, quando eu leio, eu tenho uma leitura da palavra, quando eu tenho o hábito de ler, o hábito de pesquisar, de estudar a palavra, eu passo a ser o obreiro aprovado, que maneja, que não tem do que se, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, isso Paulo ensinou para Timóteo também, para que ele seja um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado é aquele que lê a palavra, é aquele que ouve o que lê, e aquele que guarda o que lê, que é a palavra do Senhor. Porque como nós lemos também aqui no livro de Timóteo, olha só o que diz aqui no Timóteo 4, perdão, no livro de Timóteo 4:13, para a glória de Deus. Vamos lá. Em Timóteo 4:13 diz o seguinte, olha só o que diz aqui. Timóteo 4, perdão. 2 Timóteo, nós estamos lendo 2 Timóteo, perdão, né, 4 não, 2 Timóteo, corrigindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, sagradas escrituras em outras traduções, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante. Ou seja, as escrituras são as sagradas letras, porque ela vem do Deus Santo, né? Ela vem do Santo Deus. Então, elas são sagradas porque vêm de um Deus Santo, que é a palavra de Deus. Como diz no versículo 16 aqui, que ele diz que a palavra de Deus, ela é inspirada, ou seja, inspirada por Deus. Então, ela é inspirada por Deus, ela é santa, então ela é sagrada, né? Aí ele diz, olha, ler, né? Tu conhece, aliás, por quê? Por que tu conhece? Porque tanto falaram para ele, pregaram para ele, como ele lê a palavra do Senhor, como ele pesquisava a palavra de Deus. E aí Paulo diz, ó, desde criança, desde menino, tu sabe as Sagradas Escrituras, ou seja, por quê? Porque ele era ensinado na palavra, ele lia a palavra do Senhor. Então, essa importância de ler. E outra coisa que eu pego aqui nesse versículo é que te faz sábio. Ele diz aqui, ó, da letra, que podem te fazer sábio. A palavra de Deus, ela torna o homem sábio, né? Ela traz para o homem a sabedoria, né? Porque ela traz para o homem o quê? O temor a Deus. Quando eu tenho o hábito de ler, quando eu tenho a leitura da palavra, quando eu tenho a atenção naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou ouvindo de Deus, então eu tenho a obediência, que é o guardar. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o temor é o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu estou lendo, eu passo a temer a Deus. E temer a Deus é ter essa reverência, é ter esse respeito, é ter essa obediência, é ter esse cuidado em praticar os seus princípios, viver os seus princípios dentro da justiça de Deus, fazendo aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus. Bem, então esse aqui é o primeiro bem-aventurado do Apocalipse. Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Agora vamos falar aqui agora sobre ouvir. Olha só o que diz aqui no livro de João a respeito de ouvir a palavra de Deus.
livro de João, nós vamos ler aqui no capítulo 5, 24. João 5, 24, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui, para a glória de Deus, 5, 24, em nome de Jesus. Glória a Deus, estou chegando lá. 5, 24, ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará nem condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, aqui nós entendemos que, aqui, aliás, no livro, nesse versículo, nós entendemos a essência, né, do evangelho, né, a essência do evangelho, que a questão não é somente ouvir a palavra de Cristo, né, só ouvir não é o suficiente, é preciso praticar a palavra do Senhor, que é aquilo que Jesus fala também lá, quando ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compararei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, vem a chuva, vem a tempestade, bate forte contra ela, vem o vento, bate forte contra ela, mas ela não cai porque ela está edificada na rocha. Então, o ouvir não é o suficiente, mas a prática, ela está acompanhada. Quando Jesus ele fala aqui, no versículo 24, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu entendo aqui o seguinte, que aquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque aqui tem duas coisas importantes que Jesus fala, aquele que ouve e aquele que crê. E crer significa estar disposto a obedecer. Se eu creio em Jesus Cristo, eu estou disposto a obedecer Jesus Cristo. Crer não é simplesmente um crer, acreditar que ele existe, acreditar que ele pode fazer isso ou aquilo, mas crer significa eu creio que ele pode tudo isso, eu creio que ele é capaz de tudo isso, de me dar a vida eterna e a salvação, mas esse crer é acompanhado com a obediência à sua palavra, né? Porque se for falar aí, crê até o diabo crê, né? Mas o nosso crer é diferente do crer do diabo, porque o nosso crer é acompanhado com a obediência e a prática da palavra, né? Então aqui nós podemos ver duas coisas importantes, né? Ouvir a palavra de Deus, perdão, começando, ler a palavra de Deus, ouvir ela e guardar, tá bom? E ouvir aqui não é só ouvir e ir embora, não. Ouvir significa que quando você ouvir algo que te toca, que te chama a atenção, você não esquece, tá guardado, vai parar no coração, e fica guardado no coração, e aí vira o quê? Uma prática no físico, visível, para que todos vejam a tua vida, a minha vida, e o nosso viver e o viver da igreja. Amém? Então, esse é o primeiro bem-aventurado. Espero que tenha te abençoado aí, tenha te ajudado em nome de Jesus, porque isso aqui é a chave para um homem feliz, uma mulher feliz, para um casamento feliz, para um lar feliz. Esse aqui é a chave. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Isso aqui é princípio que a igreja precisa ter, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Esse é o primeiro bem-aventurado do Apocalipse, mas também nós caminhamos em toda a Bíblia, aqui em parte da Bíblia, aliás, onde fala da importância do ler, do ouvir e do guardar, que é o obedecer, para a glória de Deus. Amém? Agora nós vamos lá para Apocalipse 14, rapidinho, por causa do tempo. Eu vou ser bem breve nesse 14 aqui, por causa do tempo. Nós vamos lá, Apocalipse capítulo 14, em nome de Jesus, versículo 13, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 14, 13, ele diz o seguinte, olha só o que diz aqui. No 14, 13, ele diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha só, nós entendemos que aqui no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 15, no versículo 13, perdão, 14, 13, ele diz o seguinte, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor Jesus, os bem-aventurados são aqueles bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Jesus Cristo, olha só, fala que os que morreram pela fé em Cristo Jesus, ou seja, fala daqueles que morreram, ou seja, aqui está tratando daqueles que morreram, que morreram ou que vão morrer durante a tribulação, né? Esses bem-aventurados, esses são bem-aventurados de forma especial, porque eles morreram aqui, e assim eles são libertos da perseguição, eles são libertos da grave punição que haverá na tribulação, ou seja,
dos da tormenta que vai haver na tribulação. E aí ele diz, estará com Cristo, ou seja, muitos na época, no período da tribulação, muitos preferirão morrer do que servir ao anticristo. Aí eles morrendo, eles estarão com Cristo. E aí eles entram no repouso, que esse repouso ele só encontra-se em Cristo Jesus. Ele só encontra esse repouso se eles morrerem pela fé em Cristo Jesus. Eu trago isso para o nosso tempo agora, para o nosso momento agora, que não é diferente. Por exemplo, se a pessoa morrer hoje e sem Cristo, ela não entra no repouso de Cristo. Mas se a pessoa morrer em Cristo, ela entra no descanso de Cristo. Ela entra no descanso, né? E mostra que são bem-aventurados, são felizes, são abençoados, né? Todos os fiéis, todos os santos, todos os servos de Deus, ou seja, que morreram e agora ele entra no descanso do Senhor Jesus. Eles estão no descanso, nós entramos no descanso no repouso do Senhor Jesus, descanso, nós estamos libertos da opressão da perseguição, da opressão do pecado, da opressão das tentações, das angústias, das perseguições, ou seja, e as nossas obras, elas vão adiante, né? Por quê? Porque nós preferimos morrer do que servir ao mundo, preferimos morrer do que servir ao anticristo, e isso tudo para a glória de Deus. Eu quero ler aqui um versículo, né? Ou seja, que está no livro de Mateus, né? Vamos lá, livro de Mateus, em nome de Jesus, livro de Mateus 22, 32. Olha só, Mateus 22, 32 diz o seguinte. Olha só o que ele diz aqui. Perdão, estou no 23 ainda. 22, capítulo 22, 32. Ele diz assim, olha só o que ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, né? E Jesus está dizendo aqui que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ou seja, todos aqueles que morrem em Cristo Jesus terão a vida eterna com Ele, entrarão no descanso, no repouso de Cristo Jesus. Ou seja, não irão para morte, mas irão para a vida eterna. Aquele que Jesus tem. Na verdade, vos digo que todo aquele que ouve estas minhas palavras não passarão da morte para a vida e não entrarão em condenação, ou seja, em Cristo Jesus nós entraremos no descanso de todas as fadigas da vida, de todas as cansaços, como já citei, de todas as opressão da vida, do mundo do pecado, da perseguição, da adversidade nessa vida e tudo, ou seja, bem-aventurado, ele diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus, aqueles que morrem em Cristo, ou seja, desde agora, no Senhor, desde agora, ou seja, são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero ler mais um versículo também que está no livro de Romanos 6, 11, para a glória de Deus, rapidinho, que já temos aí 18 minutos. Eu quero terminar aqui, lendo aqui, em nome de Jesus. Ou seja, Romanos 6:11, para a glória de Deus. Aleluia. 6:11, ele diz assim, olha só o que diz aqui. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só. O segundo bem-aventurado são aqueles que morrem no Senhor, desde agora no Senhor. Aqui nós entendemos que Paulo está falando que ele diz assim, olha, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado. Nós morremos para o pecado, para viver para Cristo, né? Nós morremos para o pecado, para morrer, para viver uma vida santa para Deus, ou seja, nós aprendemos aqui no bem-aventurado, aqui no segundo bem-aventurado do Apocalipse, que é mortos no Senhor, que nós aqui, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, se eu não me engano, ele diz assim, olha, agora que vocês ressuscitarem em Cristo Jesus, pensa nas coisas de cima e não nas de baixo. Agora que vocês ressuscitarem em Cristo Jesus, busca as coisas de cima e não as da terra. Ou seja, porque nós estávamos mortos espirituais, agora estamos vivos espirituais, porque ressuscitamos espiritualmente em Cristo Jesus. Agora nossa mente está relacionada ao céu, ligada ao céu, as coisas, conectada com as coisas de Deus, dos céus, não com as coisas das terras, dos homens. Então, quando a Bíblia diz aqui que mortos para o pecado, mas vivos para Deus, ou seja, para o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, significa que nós morremos para o pecado.
É claro que lá na tribulação as pessoas elas vão morrer tanto para o pecado e vão morrer no Senhor, para com o Senhor. Elas vão preferir morrer, elas vão preferir passar toda a tormenta, toda a angústia naquele momento, toda a punição, tortura, elas vão preferir passar por aquilo e chegar até a morte do que elas servir o anticristo. Então, o que vai acontecer? Vão passar por esse sofrimento, mas elas vão preferir, e são os bem-aventurados especial do Apocalipse. Então, nós entendemos assim, que bem-aventurados aqueles que estão mortos no Senhor Jesus, mortos para o pecado e vivos para o Senhor Jesus, que morrem no Senhor, ou seja, morremos para o Senhor. E aí fica aqui esse bem-aventurado, segundo bem-aventurado, e aí entramos no repouso. Ou seja, aqui na Terra é o seguinte: quando nós estamos mortos espirituais, eu entendo dessa forma quando eu olho para a palavra do Senhor. Eu entendo dessa forma. Por exemplo, quando nós estamos mortos para o pecado, vivos para Cristo, existem duas coisas. Nós alcançamos nessa vida. É claro que nessa vida nós temos adversidade, temos luta, perseguição, acontece muita coisa, o sol, chuva para todo mundo. É claro que a gente passa por certas adversidades nessa terra, mas uma coisa interessante para aqueles que estão em Cristo Jesus, como Paulo. Paulo mesmo no sofrimento, ali na perseguição presa, ele estava escrevendo carta para levar para os crentes, dando ânimo, força e exortando e falando da fé, do amor e tal de Jesus Cristo. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que mesmo que a gente esteja nessa vida, nessa terra, passando por adversidade, aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem coisas especiais que aqueles que estão no mundo não têm. Eles têm a paz de Cristo, que é a paz perfeita, eles têm a felicidade de Deus, que só Deus pode dar, que é a felicidade perfeita. Eles alcançam isso de Deus. E quando nós alcançamos isso, paz perfeita, felicidade perfeita, então nós enfrentamos as adversidades, como diz, a chuva bate forte, mas não cai, aqueles que praticam a palavra. Então, nós temos essas bênçãos em nossa vida, nós somos bem-aventurados, somos felizes, abençoados, porque nós conseguimos enfrentar as adversidades e as lutas, dentro desse padrão, ou seja, com a paz de Jesus, que ele diz: a minha paz eu te dou, não te dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente, porque ela é perfeita, do mundo não é perfeita. A felicidade de Jesus, ela é perfeita, que Jesus dá, Deus nos dá. Não é a felicidade do mundo, a felicidade do mundo não é perfeita, ela é imperfeita, ela é incompleta. Tudo que é do mundo é incompleto, e Jesus ele vem para completar aquilo que está incompleto. E aí, fica aqui para você, espero que te abençoe aí, em nome de Jesus, os dois primeiros bem-aventurados, aquele que lê, ouve e guarda a palavra do Senhor, e o segundo bem-aventurado é aquele que morre no Senhor Jesus, ou seja, mortos desde agora no Senhor Jesus, para a glória de Deus, do Senhor, para a glória de Deus, amém? Eu quero ler mais um versículo que está em Filipenses 1:21, para a glória de Deus, Filipenses 1:21, glória a Jesus, vamos lá, rapidinho para a gente terminar, em nome de Jesus, para não ficar o vídeo muito longo, como já falei várias vezes aqui. Filipenses 1:21, ele diz assim, olha só o que diz aqui, ele diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Olha só, Paulo, ele, pela testificação do Espírito Santo na vida dele, ele já tinha isso no coração, assim, o conhecimento, pela intimidade dele com o Pai, Filho e Espírito Santo, ele chega dizendo: olha, para mim, porque para mim o viver é Cristo. Para Paulo significa o seguinte: ó, a vida está em Cristo, não tem vida sem Cristo, entendeu? Aliás, tem a vida na Terra, mas ela é incompleta, como já falei. Agora em Cristo ela é completa, ela é eterna, né? Então Paulo está dizendo: ó, para mim viver é somente em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou vivendo. Se eu não estou em Cristo, eu não estou vivendo. Então para mim viver é Cristo, ele é a fonte da vida, e o morrer é o ganho, ou seja, Jesus disse que todo aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á, e aquele que ganhar, perdê-la-á, ou seja, quando eu perco a minha vida, é a minha vida de pecado, a minha vida de ganância, a minha vida do mundo, para alcançar uma outra vida que está em Cristo Jesus, que ela é perfeita, a minha, sem Cristo, ela é imperfeita. Bem-aventurados são aqueles que estão mortos por Cristo, por amor a Cristo Jesus, mortos para o pecado. Mas em Apocalipse, no bem-aventurado diz que mortos desde agora, aqueles que morreram no Senhor, eles são bem-aventurados, especial para a glória de Deus, e nós entraremos para o descanso dessa fadiga da vida, dessa luta, para entrar para o descanso que Jesus preparou para nós, está preparado para todos nós. Amém? Glória a Deus. Fica aqui para vocês esses dois bem-aventurados, espero que tenha te abençoado. Nós iremos compartilhar mais ou menos 4 bem-aventurados para frente, aí eu 5, e eu espero que você goste e compartilhe, e dê aí o seu like, e dê aí também aí o seu comente alguma coisa,
complementa aí alguma coisa que você achar que vai ser bênção para a glória de Deus, nos ajuda, e Deus vai abençoar a sua vida para a glória de Jesus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, eu oro por este irmão, esta irmã, este irmão que vai estar vendo, meu Deus, cada um dos teus filhos que vão estar vendo esse vídeo, sejam abençoados por esta palavra, meu Deus, que o Espírito Santo possa direcionar eles ainda mais, que possa abençoar muitas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que precisa ouvir esta palavra, em nome do Senhor Jesus, assim eu oro abençoando cada um dos teus filhos, Senhor, abençoando sua vida, o seu coração, a sua mente, sejam guardados, blindados pela presença da glória de Deus, do Espírito Santo, a sua casa, meu Deus, os seus pais, a sua família, os seus filhos, Senhor, o seu casamento, sejam blindados, guardados para a glória do Senhor, que possamos, meu Deus, a cada dia trabalhar em nome de Jesus, na obra do Senhor, meu Deus, trabalhando para sermos, meu Deus, bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a tua palavra, bem-aventurados são aqueles que morrem para o pecado, para viver para Cristo, meu Deus, Pai, assim eu oro, meu Deus, que o Senhor abençoe tua igreja e dê força a cada um dos teus filhos que vão estar vendo este vídeo, vão estar sendo ali abençoados, eu creio, em nome de Jesus. Quebra todo o mal, toda ação maligna, em nome de Cristo, e que seja manifestado o Espírito Santo e a tua glória sobre suas vidas, em nome de Jesus, assim eu oro, em nome de Cristo, amém. Amém? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, um grande abraço, fica com Deus, o Senhor, possa continuar te abençoando cada vez mais. Compartilhe esse vídeo, abençoe aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ore pelas nossas vidas, ore pela minha vida, e pela minha família, e pelo ministério aqui em Londres, em nome de Jesus. Deus abençoe, abraço.